Que bom. Queridos, eu quero trazer algo para os nossos corações nessa noite, que eu creio muito, acredito muito, tenho me apropriado muito de uma palavra para esse tempo, para essas últimas horas antes que Jesus venha. Amém, queridos? Queria muito que você abrisse teu coração, e eu quero começar esse culto com uma foto. Por favor, Diácono Fernando, coloca aquela foto que eu... Muito bem. Quem sabe do que se trata essa foto que aconteceu essa semana, levanta a mão. Quem nunca viu, nunca imaginou, não escutou, não sabe do que se trata, levanta a mão, por favor. Então, eu vou te falar para as poucas pessoas. Isso foi uma tragédia que aconteceu essa semana em Capitólio, um ponto turístico, onde barcos... Coloca o meu fundinho aí, pelo amor de Deus, querido. Parece que eu fico... Obrigado. Te amo. Queridos, isso foi uma tragédia que aconteceu essa semana, onde houve um desmoronamento dessas pedras, essa montanha, e haviam muitas lanchas. Para algumas vidas, infelizmente, foi fatal. Um assunto muito recente, de agora, a maioria de vocês sabe disso. E eu quero trazer algumas coisas que me chamaram a atenção, porque da onde você está vendo essa filmagem, e teve outras e outras filmagens, você via uma equipe ou outros profissionais, guias turísticos, que não se aproximavam muito, dizendo do perigo que estavam correndo aquelas pessoas. Estava num dia chuvoso, pedras caíam, uma tromba d'água, aumentou muito a cachoeira, e alguns barcos gritando, saem daí, se afastem daí. Mas outros barcos estavam lá desfrutando. Por quê? Porque, queridos, é muito gostoso você estar lá na névoa da cachoeira, diante aquela adrenalina de você estar vivendo aquele momento, naquele lugar, um ponto turístico de milhares de pessoas. Coloca a outra foto, por favor. Datado 10/3/2012. Eu cortei o nome, porque não nos interessa, mas esse cara em 2012 falou assim, cara, essa pedra vai cair. Só que passaram-se 10 anos, nós estamos em 2022, e até então era uma frase, essa pedra pode cair. E todos os barcos, olha onde estava a lancha. Queridos, não foi uma nem duas, foram centenas de lanchas com turistas, que todos os dias iam na cachoeira, desfrutavam da névoa, da paisagem, e nunca caiu até essa semana. E é sobre isso um pouquinho que eu quero falar. Por favor, abra sua Bíblia comigo em Lucas 17, versículo 26. Lucas 17, versículo 26. Amém? Diz assim: eu não sei que versão, eu acho que eu peguei na RA.
como foi no tempo de Noé, assim será nos dias de antes da vinda do Filho do Homem. Todos comiam e bebiam, e os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na arca. E depois veio o dilúvio e matou todos. Aí Jesus, queridos, é Jesus falando isso. Jesus, no versículo 28, dá um outro exemplo. A mesma coisa aconteceu no tempo de Ló. Todos comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. No dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e matou todos. Versículo 30. Assim será o dia em que o Filho do Homem aparecer. Você pode repetir o versículo 30 comigo, por favor? Diga assim: assim será o dia em que Jesus aparecer. Vamos de novo? Assim será o dia que Jesus aparecer. Queridos, será é o futuro. O que eu quero te chamar a atenção é que muito tempo nós temos escutado de um dia que Jesus voltará. E a parábola que Jesus fala, ele fala assim, ó, assim como Noé, ninguém acreditava. O pessoal comia, bebia, casavam, plantavam, colhiam. Assim como Noé, assim como Ló, da mesma forma que os dois, foram dois exemplos, que a população não deu crédito. Por quê? Porque desde 2012 está falando, essa pedra vai cair. Mas quanto tempo eu já escuto e nunca caiu? Da mesma forma que aconteceu com Noé, assim será um dia que Jesus virá. Queridos, e é no mínimo sábio nós ponderarmos sobre todo esse tempo e os momentos que nós estamos vivendo, e sobre essa palavra, sobre tudo aquilo que Deus tem falado conosco. Presta atenção, queridos, ali existiam dois tipos de barcos. Eu não quero nessa ministração colocar pavor nem medo no seu coração. Não é meu intuito, mas o meu intuito é como pastor alertar de uma verdade bíblica, que assim será o dia que Jesus voltar. Ali, querido, tinha dois tipos de barcos, presta atenção. Um tipo que estava desfrutando dos prazeres do que aquilo poderia oferecer, mas tinha um outro tipo de barco que estava numa distância segura, avisando: sai daí que aí é lugar de morte. Afasta desse lugar, porque esse lugar é perigoso. Vocês estão brincando, está sendo gostoso, mas isso pode acontecer que caia. Então, dois tipos de pessoas, dois tipos de povos. E é isso que eu quero, queridos, comentar com você. Apocalipse capítulo 2, versículo 11, tem vários, mas eu peguei esse, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, queridos, físico, natural, todos nós temos. Mas o que o anjo estava falando para a igreja é: quem tem ouvidos, sai debaixo dessa pedra. Quem tem ouvidos, não brinca com aquilo que nós não temos o controle. Quem tem ouvidos, dê ouvidos àquilo que Jesus está falando, porque assim como era Noé e ninguém acreditou e aconteceu, assim como era em Ló, ninguém acreditou e aconteceu, assim será com Jesus, porque muita gente não vai acreditar e vai acontecer, queridos. E sabe qual que é o melhor? É que nós estamos desfrutando debaixo da pedra, mas a pedra ainda não caiu, Jesus ainda não voltou, amém? E eu não sei qual é a posição, ou qual é o barco que você está, se você é aquele que brinca
com aquilo que desagrada a Deus, está correndo um risco. Ou se você é aquele barco que é essa voz profética, que falei, eu fui chamado para avisá-los que vocês estão num lugar perigoso, e que vocês têm que sair daí. Amém, queridos? Abra comigo, por favor, Malaquias. Capítulo 4, versículo 1. Sabe, queridos, eu creio muitas palavras, e eu já tenho falado isso, você é testemunho que vem aqui, que o derramar da presença de Deus, que antecede a volta de Jesus, será sobrenatural. Eu vou falar, obrigado, querido, nossa, me deu quase uma depressão aqui em cima agora. Eu vou até falar de novo para te dar outra chance. Queridos, eu creio muito que o derramar de Deus para esses dias que antecede a volta de Jesus será sobrenatural sobre as nossas vidas. Eu creio, queridos, porque é bíblico. Porque é importante, porque é necessário. Malaquias capítulo 4, versículo 1, diz o seguinte, queridos, está falando deste grande dia, tá? Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade, serão como restolho, o dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Versículo 2, mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Coloca na versão NTLH, por favor. Versículo 1, deixa eu ler na outra versão, que vai ser mais fácil de você entender. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele diz, está chegando um dia em que todos os orgulhosos e todos os maus serão queimados como palha, e como a palha é queimada na fogueira. Naquele dia eles queimarão e serão completamente destruídos. Fala assim, misericórdia. Mas, presta atenção, mas, tem uma cláusula, tem uma vírgula. Para vocês que me temem, a minha salvação brilhará como o sol, trazendo vida nos seus raios. Vocês saltarão de alegria como bezerros que saem saltando do curral. Amém? Abaixe sua cabeça, deixa eu orar. Pai, fala conosco, Senhor. Nós precisamos tanto da Tua graça, da Tua revelação, do agir do Teu Espírito, que o Senhor flua em nós, que o Senhor abra os nossos olhos e ouvidos, e que essa palavra, Pai, seja realmente uma palavra que penetre e transforme, que produza temor nos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Escute algo, que eu quero que você preste muita atenção. Nós estamos lendo o último livro do Velho Testamento. O último livro. E o profeta Malaquias, ele está escrevendo sobre a volta, o grande dia. E ele está falando o seguinte, que o Senhor Deus diz, que vai vir um fogo, vai queimar, vai destruir todas as coisas, e tem gente que não vai sobrar nem raiz, nem ramo, nessa versão, que vai queimar tudo, mas vai ter um outro tipo de gente, que esses, queridos, vão se alegrar tanto, que vai ser como o sol que brilha, como aqueles bezerros que saem do curral. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver isso, mas principalmente em países frios, onde as vacas, os bezerros, eles ficam na estrebaria, nos currais, por um longo período, e aí chega o verão, quando está verde,
que o dono abre aquela porteira ou aquela porta, aquelas vacas ou aqueles bezerros saem para aquela pastagem. E você já deve ter visto isso na internet, querido, porque nós não temos essa realidade. Mas aquelas vacas, querido, saem pulando, mas saem numa alegria, mas saem numa felicidade, como assim, nossa, uau, estou livre, que saudade disso aqui, que coisa mais boa. Essa era uma forma era uma analogia usada pela Bíblia, porque era um jeito que esse povo na época ia entender aquilo que Jesus queria passar para eles. Como que um povo vai se alegrar nesse dia? Mas como um povo vai chorar nesse dia? Então, querido, será um dia de extremos. Será um dia distintos, antagônicos, um dia que será terrível para alguns, mas um dia que será maravilhoso para outros. Um dia que será maravilhoso para mim e para você. Queridos, é o que nós esperamos, é o que nós buscamos. Agora, versículo 5, por favor, da RA mesmo. Mesmo Malaquias 4, versículo 5. Ele termina o Velho Testamento assim, queridos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Repita assim comigo: Deus falou que vai enviar Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Presta atenção, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Diga também comigo, por favor. Converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Amém. Para que eu não venha e fira a terra com maldição. Queridos, essa é a última palavra que Deus quis colocar na Bíblia para mim e para você no Velho Testamento. O último versículo termina dessa forma. Queridos, é um momento de despedida do Velho Testamento. Depois teria 400 anos de silêncio. Então Deus escolhe terminar o versículo desse jeito. Vai ter um dia que vai ser terrível para alguns, bons para outros, porque vai ser o grande e terrível dia do Senhor. Porém, eu vou enviar o profeta Elias e ele vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Amém, querido? Isso foi o resumo daquilo que nós lemos nisso aqui, nesses dias. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? É que Deus, querido, nos últimos dias, prometeu uma restauração familiar. E eu quero que você repita comigo. Fala assim: Deus tem para os últimos dias restauração da minha casa. Vamos de novo. Deus tem para os últimos dias restauração para a minha casa. Fala assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, queridos. Queridos, eu creio. E eu vou te explicar porque eu creio. Mas como assim, pastor? Está falando de Elias e o senhor está falando agora. Como assim enviar Elias? Querido, se você entender um pouquinho e fizer as contas, Malaquias está depois de Elias. Na cronologia bíblica, Elias já havia vindo. E agora Deus está falando que enviará Elias. O que está acontecendo? O que Ele quer dizer com isso? Como assim, se Elias já veio, Ele vai enviar Elias? O que isso significa? E eu preciso te explicar, porque agora você precisa focar aqui em mim, para você não perder nada. Porque Elias, querido, simplesmente ele não se refere a uma pessoa. Assim como também quando fala nos dias de Noé, ou quando fala nos dias de Ló, ele está referindo a pessoas que deram uma resposta para aquela geração.
pessoas que entenderam o propósito, e elas foram tão usadas naquilo que elas foram chamadas, que elas viraram um marco. Então a Bíblia fala nos dias de Noé, que representa toda uma história daquele momento. Depois fala nos dias de Ló, porque Ló entendeu, ele foi obediente, e também representa todos os momentos. E assim Elias, a mesma coisa. Quando fala de Elias, está falando de um mover profético específico, de uma palavra pregada específico, para uma situação determinada. E é isso que eu quero te falar. Escute bem, você conhece um pouquinho de Bíblia, espero, mas Elias foi um homem que de muitos milagres, talvez a essência de Elias foi confrontar uma mulher, uma rainha chamada Jezabel. Elias, dentro de todos os momentos dele, o momento profético importante foi ele enfrentar aqueles profetas de Baal, junto com aqueles profetas de Azera, 450 mais 400, 850, ele sozinho. Então ele enfrenta aqueles profetas, restaura o altar do Senhor, e ele confronta direto com a rainha do momento, esposa do rei Acabe, a rainha Jezabel. E a rainha Jezabel, querido, para você entender, não significa simplesmente uma rainha, assim como Elias é um mover profético, é um momento também, que nós vamos ver tudo isso. Jezabel também não é simplesmente um nome físico, mas representa também todo um momento triste, diabólico, daquela hora, daquele tempo. O significado de Jezabel é: Baal é Deus. Eu vou repetir. O significado do nome Jezabel significa: Baal é Deus. E quando Baal, que é um demônio, governa, está na liderança, o que acontece, querido? Há uma disfunção de todos os princípios, valores de Deus. É uma voz que mata a voz profética, é uma voz que mata os profetas, os sacerdotes, que destroem as famílias, que acabam com os lares. Por quê? Porque é essa função desse espírito chamado Jezabel, que não atuou só naquela época, mas eles vêm atuando, querido. É igual eu disse, é um mover. E Elias, ele foi levantado justamente para combater esse espírito naquela época. Tanto é que ele está sozinho, ele enfrenta os profetas. O que Jezabel faz? Eu vou matar todos os sacerdotes, eu vou matar todos os profetas. É essa função, é isso que Baal, ele quer fazer. E esse mover de Elias, ele é levantado para destruir isso. Vocês estão entendendo isso, queridos? Amém? Até aqui tudo certo, né? O que é destruir esse mover profético? Para eu trazer para os nossos dias, querido. É acabar com aquela lancha que está falando: ei, sai daí. Ei, não fica nesse lugar. Esse lugar é perigoso. Tem um lugar de saúde. Vem para perto de mim, porque onde você está é lugar de morte. Vem para cá, porque aqui é salvação, porque aqui é bonança, porque aqui é paz, aqui é tranquilidade. Mas o povo está lá: não, mas está gostoso. Nossa, olha que névoa. Olha que beleza, que natureza. Amém, queridos? Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Aleluia. Muito bem, vamos continuar a nossa história. Passa-se 400 anos, silêncio de Deus. Significa que pouca coisa Deus ministrou, falou. É o período intertestamentário. Difícil falar isso. Intertestamentário. Que é entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Então, surge aquele que vem preparar o caminho para Jesus, o nosso amigo João Batista. Sim ou não? Amém? Mateus 11, versículo 11, por favor.
Mateus 11, versículo 11. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, querido, Jesus está falando, e ele está falando de João Batista, e ele está falando que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Isso eu já expliquei, já até preguei sobre isso. Por quê, queridos? Porque João Batista não tinha o Espírito Santo. Por que que hoje o menor, hoje eu e você, nós temos o Espírito Santo? Mas isso é outro dia. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Diga assim, os que se esforçam se apoderam do reino de Deus. Queridos, então não vem falar para mim que nós não precisamos de esforço. Não vem falar para mim que, não. Queridos, eu creio que a salvação é pela graça. Você pode fazer o que você quiser para você, pelos teus méritos, ser salvo, que você não é salvo. Você é salvo pela graça, mediante a fé. Ponto final. Amém? Agora, falar que eu não preciso me esforçar para fazer a vontade de Deus, a santificação, a obra, o reino, para vir aqui, para orar, para fazer meu devocional. Aqueles que se esforçam, esses se apoderam do reino. Amém? Versículo 13, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Versículo 14, e se o quereis reconhecer, ele mesmo é que estava para quem tem ouvidos, ouça. Pastor, agora fiquei doido. Como assim? Ele é Elias, porque Jesus está falando isso. Então, Jesus está citando aquela palavra de Malaquias. Malaquias, Elias já tinham vindo. E aí o Malaquias termina o Velho Testamento falando assim, e eu vou enviar Elias e ele vai restaurar os pais aos filhos. Agora Jesus chega, começa a falar de João Batista, leva a moral de João Batista lá em cima, elogia pra caramba João Batista, fala, dos profetas todos, nascido de mulher, não teve nenhum igual a ele. E vocês querem saber a verdade? Esse aí é o Elias que estava por vir. E aí, se você não conhece o contexto ou um pouquinho de Bíblia, você vai falar assim, pronto, reencarnou. Aí, argumento bíblico para reencarnação. O próprio Jesus está falando que esse é Elias. E aí me responde então, crente cheio do Espírito Santo da Yamir. Aí você dá uma gaguejada e fala, rapaz do céu, e agora, o que eu vou falar? Então, para você não passar esse aperto, eu preciso te falar algumas coisas. Por isso que é importante nós entendermos que a Bíblia num todo, não num versículo isolado. De novo, quando Jesus está falando, esse aí é o Elias, ele está falando de um movimento, de um mover profético que João Batista é levantado para exercer exatamente o mesmo mover profético que Elias fez há 600 anos lá atrás. Então depois de 600 anos vem João Batista para combater. Por quê? Porque ele precisa preparar o caminho para o Salvador. Ele precisa alinhar as veredas, preparar o caminho. E o que João faz? Ele combate exatamente aquilo que Elias fazia. E eu vou te mostrar para você entender. Presta atenção. Mateus 14, versículo 3. Mateus 14, versículo 3, diz o seguinte, porque Herodes, estão aí comigo, amém? Porque Herodes, havendo prendido e atado a João Batista, ok? O metera no cárcere, por causa de Herodias, fala assim, por causa de Herodias. Diga assim, mulher de Filipe, seu irmão. Muito bem. Pois João lhe dizia, não te é lícito possuí-la. Olha aqui para mim. Herodes é o rei. Era igual a Acabe, que era o rei, marido de Jezabel. Herodes, querido, ele até gostava de João. Diz a Bíblia que Herodes era simpatizante dele. Mas João Batista, ele é levantado nesse mover profético para restaurar aquilo que está disfuncional, para restaurar famílias, para restaurar padrões, para restaurar princípios. Então ele, como autoridade de Cristo, ele chega para o rei Herodes e fala assim, Herodes,
Seguinte, Herodias é mulher de Filipe, que é seu irmão, você não pode ter ela. Em outras palavras, ela é tua cunhada, cara, como é que você vai ficar com ela? Está errado, não pode. Herodias, claro, devia ter um caso com Herodes, fica com muita raiva. E aí a filha de Herodias vai dançar, e ela dança muito bonito, e Herodes olha e fala assim, pode pedir o que você quiser. E ela não sabe o que ela pede, ela vai lá para a mãe, Herodias fala, mãe, o rei falou que eu posso pedir o que eu quiser. Então o que a Herodias pede? Pede a cabeça do profeta, mata a voz profética, termina com o sacerdócio, com aquilo que está sendo levantado. Queridos, exatamente igual Jezabel. E o que acontece? Matam João Batista e traz a cabeça dele numa bandeja. Estão me entendendo, sim ou não? Está ficando quente o negócio, querido. Agora presta atenção. É isso que esse mover diabólico, representado por Jezabel, por Herodias. Você vê que normalmente usa o sexo feminino, mulher, figura mulher. Nada contra mulheres, querido, de jeito nenhum, mas é justamente para cair, quebrar um princípio que Deus quer do sacerdócio, do profeta, daqueles que foram levantados para fazer a vontade de Deus e que não o fazem. Então, queridos, hoje, vamos entender isso, desde a época de Elias, desde a época de João, onde tem essa batalha, essa guerra para destruir, para acabar com os princípios de Deus, isso continua até hoje, esse mover continua até hoje. E quando, queridos, está prestes a acontecer algo, a vinda do Salvador, do Libertador, Deus sempre levanta os Elias, os João Batistas, e eu creio que nessa última hora, eu e você. Amém, queridos? Entenda. Olha Elias. Elias se sentia sozinho. Elias olhava para o sistema do mundo, ele falava assim, cara, só estou eu. Eu contra 850. Ele chegou para Deus e falou, Deus, só estou eu. E Deus falou, não, Elias, tem 7.000 ainda que não se dobraram. Mas era Elias contra um sistema, para quê? Para restaurar o altar. Olha, queridos, a igreja, hoje, a igreja se sentindo cada vez menor contra um sistema, contra uma mídia, contra tudo aquilo que parece que tem uma correnteza contrária. Para quê? Para nós tentarmos, da mesma forma, restaurar o altar, restaurar os padrões familiares, que cada vez fica mais distante, cada vez fica mais comum, cada vez fica mais normal, e que fere aquilo que é o padrão bíblico. É a mesma coisa. Agora entenda isso. Deixa eu ver como que eu vou te falar isso. Mas o povo de Deus, volta lá atrás. O povo de Deus, eles são presos, são escravos 400 anos no Egito. Queridos, a Bíblia fala de José, que José traz a família para o Egito, ali eles crescem e depois quieta. Parece que acontece, volta em Moisés e fala, passou os 430 anos, que é um período que eles ficaram escravos. Então depois de 400 anos, Deus chama um libertador, e vem Moisés, e Moisés vai e liberta o povo. Mas depois que Moisés liberta o povo, tem uma palavra para esse povo. Vai vir um rei lá na frente que vai salvar vocês. Muito bem, nós temos um período de 400 anos, entre o Velho Testamento e o Novo, e depois desses 400 anos, também vem um libertador, que é Jesus. E Jesus vem, liberta, salva, e também nós temos uma palavra que vai vir o Messias para
para salvar, para buscar a sua igreja. Amém, queridos? E quando ele fala isso, de todas as formas, Deus levantou, queridos, nós não seremos diferentes. Deus vai levantar esse mover profético para combater isso e mais. É aqui que eu quero chegar. Um mover que vai acontecer com o resultado de a conversão de pais nos filhos e filhos nos pais. O que eu estou querendo dizer, queridos? Que eu acredito muito que tem uma palavra de Deus para essa última hora, que eu e a minha casa, a sua casa, as casas, se você quiser, se você restaurar o altar, vai ser um tempo de restauração da sua família. Eu vivo e creio nessa palavra, queridos, e prego, e Deus tem, sabe, nos incomodado. Olha o que a palavra fala, que antes do grande e terrível dia do Senhor, Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais. Como? Enviando o profeta Elias, ou seja, esse mover profético. Já veio João, já veio Elias lá, e vai ter esse mover para a vinda do nosso Senhor Jesus. E se eu e você estivermos disponíveis, atentos, eu e você seremos usados nesse mover. Amém, queridos? Pastor, mas o senhor não conhece minha casa, o senhor não conhece meus pais, o senhor não sabe o que eles fizeram por mim, ou para mim. Ou, pastor, o senhor não conhece meus filhos. Pastor, eu já tentei de tudo. Pastor, faz anos que eu tenho tentado, que eu tenho lutado. Deixa eu trazer uma palavra e liberar sobre a tua vida nessa noite, amém? Você recebe em nome de Jesus? Presta atenção. Diz a Bíblia que Pedro estava num barco, e Pedro conhecia tudo de pescaria. E ele tentou com todas as forças, com todas as ferramentas, com todas as habilidades que ele poderia ter a noite inteira. E sabe qual foi o resultado? Frustração. Sabe qual foi o resultado? Nada, não pegou nada. Mas de repente Jesus chega e fala: Pedro, volta lá, porque agora você está debaixo de uma palavra que eu vou liberar sobre você. Joga a tua rede de novo. E Pedro foi lá e jogou a rede, e você sabe o resultado, ele pegou 2 barcos cheios. O que eu estou querendo te dizer, queridos? E qual é a palavra que eu quero liberar sobre a tua vida? Que assim como Pedro estava pescando, você pode conhecer tudo da tua família, você pode ter tentado com todos os recursos que Deus te deu, aquilo que você sabe que funciona, aquilo que você sabe que é correto, atitudes que você sabe que são necessárias, importantes, e o fruto disso é você levantar com tristeza, porque peixe nenhum você pegou. Mas eu preciso declarar que nesse último tempo, Jesus está soltando, liberando uma palavra sobre a minha vida e sobre a sua, para nós jogarmos de novo a rede da mesma forma, com as mesmas redes. Queridos, não foi uma rede nova, entenda, não foi uma rede nova, não foi um barco novo, não foi um mar diferente, foi do mesmo jeito, da mesma forma, só que agora liberado uma palavra profética de Jesus, e o resultado foi totalmente diferente. Amém, queridos? É isso que eu creio. Nessa liberação, nesse start que Deus tem para mim e para você nessa hora, para converter corações de pais aos filhos e de filhos aos pais. Amém, queridos? Entenda. O que foi o mover profético de Elias? Está falando que o que vai anteceder isso é esse mover. Tudo que Elias fez foi combater a corrupção, o pecado e restaurar o altar. Não tem restauração de família se não tiver altares restaurados, queridos. Entenda isso.
Não adianta você vir na igreja, não adianta o pastor orar por você todo domingo, não adianta você fazer curso, você fazer isso e aquilo. Se a tua casa não tiver com o altar, se você não restaurar um altar de adoração. O que é isso? É outra pregação, mas eu quero só porque de repente você está boiando. Querido, quando a Bíblia fala em restaurar o altar, Elias pegou e tirou tudo aquilo que era profano, tudo aquilo que desagradava a Deus, tudo aquilo que não era de Deus, e ele pega e estabelece aquilo que agradava a Deus. Restaurar um altar significa você chegar na tua casa, não é simplesmente na igreja, é na sua casa, mas querer a presença verdadeira de Deus na sua casa. É você remover o pecado, remover aquilo que afasta Deus, aquilo que você sabe que você gosta e que é errado, é você tirar tudo isso e você começar a ter um ambiente de adoração, de oração, de leitura da Bíblia, a promover uma busca de Deus na tua casa. Isso é restauração de altar. Amém? Em 1 minuto, queridos. Te explicar para você não boiar. Mas é importante, é necessário. Por quê? Porque às vezes a gente vem, mas a nossa casa, querido, nós não vivemos. A gente não se esforça. Desde João Batista até os dias de hoje, o reino de Deus é conquistado com esforço. E aqueles que se esforçam, esses são os que se apoderam dele. Então, queridos, se você quer ter a tua casa restaurada, se você quer ter a tua família restaurada, homens, mulheres, papais, mamães, chamem essa responsabilidade para você e atrai a presença de Deus. Você tem autoridade, assim como Elias, assim como João Batista. Isso não entra mais na minha casa, isso desagrada a Deus, eu não quero mais isso, isso aqui está fora. Não, a partir de hoje, esse tipo de música, esse tipo de vídeo, esse tipo de bebida, essas coisas, esse tipo de festa, isso não pertence mais a essa casa. É isso que o Senhor espera de nós. Pessoas que se posicionam, assim como foi Elias, assim como foi João, e assim como será a igreja que será levantada para preparar a volta do nosso Senhor Jesus. Amém, queridos? Só para eu concluir, quero te contar uma história. Que é muito pertinente, que é sobre Moisés, a vida de Moisés. Hoje você vai sair daqui, queridos, com muitos esclarecimentos de pontos que talvez você tinha dúvida. Um deles foi Elias, espero que eu tenha sido claro o suficiente. Mas eu quero falar sobre Moisés, por favor, Êxodo capítulo 4, versículo 24. Num assunto que nós estamos falando de família, um assunto que eu creio que é importante, de restaurações, estamos falando da volta de Jesus, do grande dia, mas Moisés 4, 24, Êxodo 4, 24. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis, o quê? E o quis o quê? Vamos de novo, para você entender. Não, volta lá. Estando Moisés no caminho, ele estava numa estalagem, o Senhor encontrou Moisés. E o Senhor quis o quê? Fala assim, Deus quis matar Moisés. É isso que está falando o texto ou não? Amém? Continua, o próximo. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse, sem dúvida tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse, esposo sanguinário por causa da circuncisão. Deixa eu fazer você entender isso aqui, mas isso foi um texto que sempre mexeu comigo. Gente, por que Deus quis matar Moisés? Porque se você voltar 1 ou 2 capítulos para trás, queridos, Moisés está com a vida tranquila. Moisés ele tinha vivido 40 anos no palácio, sendo príncipe lá no Egito. Depois ele fez uma burrada, precisou fugir, viveu mais 40
40 anos, cuidando de ovelha, ele está lá cuidando das ovelhas de Jetro, tranquilo. E aí o que acontece? Ele está lá, de repente uma sarça pega fogo, e ele chama a atenção dele, e ele vai ver, e ele escuta uma voz: Moisés, tira a tua sandália, que esse solo é santo. E Moisés, imagina, queridos, o encontro que Moisés tem com Deus. E Moisés tira a sandália e fica ali apavorado. E aí Deus começa a chamar: Moisés, é o seguinte, você é escolhido. Eu estou escutando um clamor lá do meu povo, que faz 400 anos que está preso, sofrendo. Mas aquele clamor está chegando até os meus ouvidos. E eu te chamei, e eu te escolhi. E aí Moisés fala assim: mas eu vou falar o quê? Quem que me enviou? Ele fala que o grande eu sou te enviou. Ele: legal, mas eu não tenho nada. Ele falou: não, o que você tem? Eu tenho uma vara. Então pega a tua vara. Mas uma vara. Ele falou: joga no chão. Jogou, virou uma cobra. Ele pega pela cauda, ele pegou, virou vara de novo. Falou: põe a tua mão dentro da roupa. Tira, estava leprosa, ele leva um susto, põe de novo, estava curada. Moisés: uau, Deus, eu tenho a vara, eu sei como que eu sou, eu vou. Não vou não, porque eu não sei falar, o que eu vou fazer? Não, chama Arão, que Arão vai te ajudar, teu irmão, ele vai com você. Tá bom, não tem mais jeito. Então Moisés vai lá e fala: Jetro, é o seguinte, eu vou ter que ir para o Egito, aquele lugar que eu saí de lá, então eu vou ter que voltar. Eu vou ter que ir para lá, porque Deus me chamou. Como assim, Moisés, Deus te chamou? Não, Jetro, faz o tereré que na volta eu te conto. É muito enrolado, mas só para você entender. Eu estava lá, uma sarça pegou fogo e não queimava, mas depois eu te conto. E Moisés fez tudo e obedeceu. Versículo 20, por favor. 4:20. Tomou, pois, a sua mulher e os seus filhos, fê-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus, ou a vara. Diga assim comigo: Moisés pegou a mulher e seus filhos. Muito bem. Então Moisés pega a mulher, o filho, em obediência, volta para o Egito, e o que acontece? Deus aparece para ele numa estalagem e quer matar Moisés, que foi o texto que nós lemos, e agora eu cheguei aonde nós lemos. E aí eu te pergunto, Moisés está quieto, Deus chama, faz tudo isso, Moisés pega a família dele, começa a ir para o lugar que Deus chamou, em obediência, e agora Deus quer matar. Explica aí, crente cheio do Espírito Santo. Vamos lá, vou tentar te ajudar. Queridos, isso é incrível. Isso quando Deus começou a ministrar conosco, na verdade já tem um tempo que Deus tem falado muito sobre essa questão de família, de filhos, de restauração, e é algo que Deus tem queimado nesses últimos tempos. É algo que nós temos orado, eu, pastora, tenho conversado com alguém, e, enfim. Deus apareceu para Zípora é a esposa, ok? E na sarça, alguma coisa, apareceu, querido, sim ou não? Não. Deus falou para Zípora: o que é que você tem? Ou para os filhos: põe a tua mão aí, sim ou não? Mas Moisés pegou a sua esposa e os seus filhos. Presta atenção, que eu preciso liberar isso também sobre a sua vida. Quando Deus te chama, Ele não chama você, Ele chama você e a tua casa, a tua família, queridos. Por isso que precisa haver uma restauração. Por isso que Deus está interessado na sua casa, porque o chamado não é simplesmente seu, é seu e da sua casa, da sua família. Deixa eu continuar. Muito bem, aí Moisés está indo, o Salvador, ele fala assim: olha o peso do ministério. O que Deus te chamou? Só me chamou para eu libertar uns 3 milhões de pessoas, mais ou menos, só isso. E ele está indo, e aí Deus
Deus quer matar. E Moisés não entende, querido, porque o homem demora para entender as coisas. Aí a importância da mulher. Aí a mulher já entendeu, percebeu e falou assim: nossa. Foi lá, pegou Gerson, que era o filho de Moisés, pegou uma pedra e circuncidou o menino. Gênesis 17, versículo 10. Gênesis 17, 10. Esta é a minha aliança. Queridos, Deus falando isso lá atrás com Abraão. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será o quê? Queridos, Deus fez uma exigência. Deus fez uma aliança. Deus fez algo com Moisés e que se estendia para o povo. É o seguinte: vocês querem ser meu povo? Vai ter que circuncidar todo macho. Peregrino, quem é estrangeiro, não tem importância. Quer virar meu povo? Vai ter que circuncidar. Era a marca, era a aliança. Era aquilo que era necessário para que se tornasse povo de Deus. Ponto final. Foi uma ordem. O que Moisés fez? Não obedeceu uma aliança. Então, Deus quis matar. E aonde eu quero chegar? Que mesmo que você seja obediente, que você tenha um ministério gigantesco, de libertar milhões e milhões de pessoas, o teu ministério, a tua obra, não é mais importante do que a tua preocupação, o teu cuidado com a sua família. Nunca a obra que Deus tem para você vai estar na frente daquilo que você tem que fazer como pai, como mãe, como filho na sua casa. Deus sabia que o chamado dele era gigante, era maravilhoso, era lindo, mas Deus quis matar, porque mesmo ele tendo um chamado maravilhoso, ele não cumpriu com o papel de homem, de sacerdote. E aí, queridos, eu entro numa outra parte. Zípora sabia que não era função dela. Olha a função da esposa, a importância de uma esposa que edifica a casa, uma esposa que promove o marido, que promove o chamado, que acredita que não é só o marido, mas que o chamado é para todos nós, é para a casa inteira, é para os filhos, é para todos aqueles que Deus chamou. Zípora podia falar assim: bem feito não, a esposa não ia falar isso, mas ia falar: nossa, é verdade, né? Ele não fez, esqueceu, e agora Deus vai querer matar. Não, queridos, Zípora não falou nada. Zípora já foi lá e consertou o erro de Moisés. Só que Zípora teria uma consequência de ser uma mulher sanguinária, porque isso não era função da mulher, isso era função do sacerdote. Quer dizer, a única mulher, se eu não esteja enganado, que fez a circuncisão na Bíblia. Não lembro de outro. Se depois alguém lembrar, vocês me corrijam. Mas Zípora foi lá, queridos, e fez algo que era para o sacerdote fazer, que era para o homem, era função de Moisés, e ele não fez. E quer dizer, porque ele não fez, ela ficou com sangue na mão, e por isso ela falou: você é um esposo sanguinário. Por quê? Porque você não fez a circuncisão, agora eu tive que fazer, e tem sangue nas nossas mãos, e tanto eu vou ser cobrada disso, quanto você. E tinha um peso muito grande essa questão de sangue. Lembra de Davi? Davi teve a visão, falou assim: eu vou construir o templo para Deus vai ser maravilhoso, um templo importante, um templo sagrado. Eu consegui os recursos todos, consegui o ouro, prata, madeira, o projeto fez tudo, mas Deus falou: você não vai fazer, Davi, porque você é um homem sanguinário, ou seja, tem muito sangue na sua mão, quem vai construir vai ser o seu filho. Então tinha todo um peso, mas Zípora não se importou. Por quê? Porque pela atitude da esposa, Deus o perdoou a família, e eles continuaram o projeto. Amém, queridos? Deixa eu contar uma experiência. A pastora não sabe,
Minhas filhas, se estiverem assistindo lá em São Paulo, espero que estejam, sabe? Há não sei quantos dias, um mês atrás, estava Laura e Helena no quarto delas, e toda noite eu vou até o quarto e oro com elas, e dou boa noite, etc. E esse dia a luz estava acesa, elas estavam sem sono, e eu comecei a conversar e a falar algumas coisas que eu fazia tempo que eu queria falar. Às vezes por você não ter assim o chamado pastoral, vocês não entendem muitas coisas que nós vivemos, renúncias, e isso cai diretamente sobre os nossos filhos. E eu cheguei para Laura e para Helena, as duas pararam, começaram a olhar para mim e falei: filha, você sabe que Deus, não sei por que motivo, nos chamou. E quando Deus nos chama, Deus chama uma casa, Deus não chama o papai. Deus chama a mamãe, Deus chama vocês. E vocês veem, sabem de todo o esforço que eu faço para conduzir a igreja. Você sabe da minha alegria de ver a igreja cheia, de quando vêm pessoas na frente para aceitar Jesus, e as duas olhando para mim. Você sabe que tudo que eu faço para tentar promover o reino de Deus, e elas não sabiam onde que eu ia chegar, né, queridos, olhando assim. Eu falei assim, mas presta atenção, é o seguinte, não tem evento, não tem culto, não tem igreja cheia, não tem nada que vai estar na frente, que seja mais importante do que a vida de vocês duas. A hora que eu falei isso, a Laura começou a chorar. E ela veio, me deu um abraço, e falou: pai, eu te amo. Eu falei: também te amo, filha. E eu precisava falar isso. Por quê, queridos? Porque muitas vezes nós dedicamos, fazemos, e não damos o devido importância. Escute bem, eu não posso salvar as minhas filhas. A salvação é individual. Se fosse possível, papai e mãe sabem disso, a gente morreria para eles serem salvos, se fosse necessário. Mas isso é individual. Deus não tem neto, Deus tem filho. Então, filho de pastor, filho de crente, não é neto, não. Cada um vai ter que ter a sua experiência, vai ter que escolher confessar a Jesus. Mas tudo aquilo que eu tenho que fazer, aquilo que Moisés precisava fazer, querido, nós temos que fazer diante de Deus, porque nisso nós seremos cobrados. A minha função é inculcar, é ensinar, não só a igreja, mas a minha casa em primeiro lugar, queridos. E é a sua função. Você não pode terceirizar para a igreja algo que é função sua. Sabe, nós não podemos ter Acabes, ter Herodes que se acovardam, que deixam reinar aquele domínio que não é de Deus, princípios que não são de Deus. Você, homem, você tem uma função sacerdotal, que você tem que atrair a presença de Deus. Sabe o que a gente faz, os homens? Não, mulher ora mais, mulher ela é mais sensível, a minha esposa, ela busca mais, a ela ir na frente, conduzir esse momento diante dos meus filhos. Não, querido, homem, seja macho, homem, chame essa responsabilidade para você, ore na sua casa, atraia Deus, proclame Deus na sua casa. Amém? Eu sou viúva, eu sou sozinho, queridos, entenda isso. Estou falando, você mulher mãe, você mãe solteira, você está na sua casa, promova Deus na sua casa. Mas é um tempo de nós restaurarmos o altar. Amém, queridos? E para eu concluir, presta atenção. Moisés não levou o tranco do problema familiar e falou assim: nossa, então vou voltar para minha casa.
Não, Deus ficou chateado, Deus não me aprovou, aconteceu um entretento aqui, vou voltar, vou lá, Jetro já queria saber a história, o tereré deve estar gelado. Não, queridos. Moisés continuou no chamado. Isso não fez ele desistir do chamado, do propósito dele. Queridos, lutas, dificuldades, problemas, não podem fazer eu e você desanimar, desistir daquilo que Deus nos chamou para fazer, amém? Mas nós temos que estar juntos com a nossa casa, com a nossa família, indo, fazendo tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Amém, queridos? Gostaria que você ficasse de pé, por favor. Querido, todo mundo é pai, todo mundo é pai não, todo mundo é filho, e todo mundo tem um pai, tem uma mãe, ou vivos, ou que já faleceram, mas é uma palavra, quando fala de coração do pais aos filhos, e filhos aos pais, serve para todos nós. E às vezes a gente fica esperando muito vir do outro. Querido, Deus chamou foi você. Você tem o entendimento, você tem o Espírito Santo, você tem o amor, você tem o perdão. Tem situações que tem que vir de você, que você tem que dar o primeiro passo, que você tem que quebrar aquele orgulho, que você tem que fazer a diferença. Queridos, eu gosto muito quando Deus chega para Noé e fala assim: Noé era justo. Não fala que os filhos eram, não fala que a esposa era, mas Noé era. E porque Noé era justo, Deus salvou não só Noé, mas toda a sua casa. Querido, se você for um justo dentro da tua casa, o amor de Deus não vai salvar só você, mas pode salvar todos que estão à sua volta, por amor a você. Agora você tem que ser essa pessoa que tem que entender isso, viver isso. Você tem que ser aquela lancha que não está brincando com os perigos, com os prazeres do mundo, com o mover do mundo debaixo de uma pedra. Você tem que ser aquela lancha que está distante, falando assim: ei, eu fui levantado nesse tempo para te avisar que aí a morte, aí é o inferno, aí a perdição, que tem um lago que arde, que tem terrível coisas aí. Vem para esse lugar que é um lugar de paz, de descanso, de bonança, de esperança. Queridos, 2 versículos. Para um aquele dia vai ser terrível, vai queimar, vai ficar, não vai sobrar nem o restolho, nem a raiz, nem o ramo, para não ter como brotar. É isso que fala o grande e terrível dia. Mas para outros, eles vão saltar de alegria, pular de regozijo, porque venceram, porque conseguiram perseverar, porque permaneceram firmes no caminho. E esses que estão permanecendo, a palavra para essa última hora é que tem um mover de restauração das nossas casas, das nossas famílias. E eu creio nisso, amém, queridos? E eu queria orar. Eu queria orar pelas famílias. Na verdade, eu queria que, se você tivesse com a tua família, querido, eu queria que você juntasse, por favor. Se a tua família está aqui, vá para perto, por favor. Queridos, eu gosto muito de atos proféticos. A Bíblia, ela fala, nos instrui na unção com óleo. Escute bem, para você ver onde eu vou chegar, ok?
A Bíblia, toda a Bíblia, fala que se você estiver doente, chama o presbítero e ele vai ungir você com óleo. A Bíblia fala que Deus pegou Samuel e falou, vai lá e unge Saul, derrama o óleo. Vai lá e unge Davi e derrama o óleo. Mas o que é o óleo? O óleo é algum amuleto? O óleo é sagrado? O óleo é mágico? Queridos, não. O óleo é um óleo natural. Então eu gosto de explicar isso porque tem gente que idolatra, acha que se eu tiver com óleo, mal nenhum chegará à minha casa. Queridos, isso é mentira. Se você estiver cheio da presença de Deus, debaixo da mão do Altíssimo, aí sim mal nenhum chegará à tua casa. Agora eu acredito porque a Bíblia me instrui a fazer isso. E eu trouxe, espero que dê para todos, um óleo para cada família. E eu quero dar isso para você nessa noite. E eu vou te explicar o porquê. Nós vamos orar. Queridos, de novo, é só um óleo. Você que está assistindo, que não está aqui, que não vai ganhar um óleo. Querido, se você tiver um azeite na sua casa, serve. Lembra que não é o óleo, é a fé, o ato profético, de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos orienta, ok? Então você pode pegar um pouquinho de azeite, orar, consagrar, porque é isso que a Bíblia fala, então nós vamos orar em cima disso. Mas o que eu vou fazer? Nós vamos orar, eu vou orar pelas famílias, mas eu vou dar um olhinho desse para cada família, e você vai chegar na sua casa, você vai orar na sua casa em família, você vai ungir a sua casa, os umbrais das portas, você sabe da importância disso, você vai pedir perdão pelos pecados, você vai declarar que agora ali é um altar de adoração ao Senhor, que toda a artimanha que o diabo por algum motivo poderia ter naquela casa, não vai ter mais, porque agora aquela casa estará sendo selada, consagrada, separada ao Senhor, assim como Samuel ungiu Davi, falou, Davi, você está sendo separado, Deus mandou, e qual que é a marca? É esse óleo derramado. Da mesma forma, nós vamos orar, consagrar esse olhinho. Você vai chegar na tua casa e você vai orar. Você vai passar nas portas, na janela, no teu filho, na tua esposa, onde você quiser. Mas com fé, orando, que Deus tem algo novo para nós nesse tempo. Será um tempo de restauração, um tempo de amor. Amém, queridos? Queria chamar a liderança para me ajudar. Queridos, por favor, um por família. Tá? Então, eu queria que um representante, se você está sozinho, você levanta a sua mão, mas se a sua família tem 10, só um levante a mão, por favor, ajude, por favor, distribui um tanto para cada um, levante a mão, por favor. Alguém? Faltou alguém ainda? Que alguma família que não recebeu?
gente quebrar o clima, querido, mas eu preciso fazer, né? Alguém, queridos? Queridos, se é da mesma família, mas você tem casas separadas, eu tenho para vocês, sobrou aqui. Levante a mão, levante a mão. Tudo bem? Todos? Mais uma vez, isso aqui não é um amuleto mágico. Entenda, por favor, isso não é superstição. Nós cremos no Espírito Santo, no Senhor Jesus e em tudo aquilo que Ele pode fazer. Somente isso, só Ele tem toda a autoridade. Nós vamos fazer isso biblicamente, porque a Bíblia nos orienta a nós orarmos e ungirmos com óleo, amém? Mas eu queria consagrar esse óleo. Levanta assim, por favor. Pai, aqui está a tua igreja, Senhor, em obediência a essa palavra, em tudo aquilo que o Senhor tem ministrado para essa hora, para esse tempo. Pai, eu creio, Pai, assim como aquela pedra caiu, eu creio, Pai, que o Senhor vai voltar, isso é fato. Pai, eu creio que está perto. Pai, nós não sabemos o dia nem a hora, mas nós queremos estar preparados. Pai, aqui tem um exército sendo preparado de homens e mulheres tementes, obedientes ao Senhor. E é isso que eu declaro, Pai, que a hora que os teus olhos passarem por essa igreja, por essas pessoas, que o Senhor possa, Pai, que o Senhor possa achar corações que são totalmente teus, corações rendidos, corações que carregam o mover de Elias, corações que carregam o mover de João Batista, corações que carregam o mover de santidade, de arrependimento, de vida com propósito, de vidas com destino, corações que querem realmente viver, ser aquela lancha que avisa os outros para saírem desse lugar, para tirar eles dessa situação. Pai, aqui está esse óleo. Pai, nós como igreja, Pai, queremos consagrar esse óleo ao Senhor. Pai, sabemos que é só um óleo, mas no reino espiritual nós já queremos liberar que toda casa que tiver essa marca, que toda casa que tiver esse selo, Pai, em nome de Jesus, que anjos e demônios, a hora que olhar para essa casa, vão ver que aquela casa é uma casa de altar restaurado, é uma casa da presença do Senhor, é uma casa guardada pelo Senhor Jesus, é uma casa protegida pelo Senhor, porque pelo livre-arbítrio deles, eles escolheram fazer essa marca, esse selo, separar, viver para o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, consagramos esse óleo, consagramos ao Senhor. Eu oro, Pai, pelas casas, oro pelas famílias, Pai, oro, Senhor, por cada lar que está aqui, por aqueles que estão sozinhos, por aqueles que estão distante dos pais, por aqueles que têm problemas entre os irmãos, por pai com mãe, por mãe com pai, pai com filho, filho com pai, irmãos entre irmãos. Pai, que haja conserto, que haja restauração. Pai, nós vamos colher testemunhos, Pai, nós vamos colher testemunhos dos perdões, do amor sendo restaurado, das famílias sendo restauradas, porque esse mover o Senhor tem para nós, porque o Senhor tem esse mover para esse tempo, porque o Senhor tem um mover para essa geração. Pai, que esses lares, essas casas experimentem da tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Oramos, consagramos esse óleo ao Senhor e abençoamos cada casa em nome de Jesus. Amém, amém. Declare, cante. Ao seu lado, ao redor.
Amém? Ele é por você, Ele é por mim, Ele é por nós, amém? Você acredita nisso? Dê um forte aplauso ao Senhor, queridos. Glória a Deus. Então, tarefa. Você vai chegar, pastor, hoje não tem ninguém na minha casa, eu vou fazer isso amanhã, pode ser? Pode, querido. Pode, mas se você puder, já chega e já faça isso, que você já sai daqui cheio do Espírito Santo. Você vai já chegar e já vai orar e declarar que a tua casa é o Senhor Jesus quem reina, amém? E eu quero declarar em nome de Jesus, que se tiver algum demônio, alguma coisa ruim, vai sair em nome de Jesus. Tua casa, você vai ter uma paz, uma alegria que há muito tempo você não vive, em nome de Jesus, amém? Amém. Queridos, quinta-feira nós temos culto, sábado culto dos jovens, domingo de novo às 19 horas temos um culto abençoado. Eu espero você aqui, aqueles que nos visitam, Deus abençoe muito, que você seja abençoado, você e sua casa, sua família. Essa casa está de portas abertas para você, que você possa escolher crescer com Deus conosco. Vai ser um prazer e um privilégio, amém? Recados, algum que eu tenha esquecido? Acredito que não. Baixe sua cabeça, vamos finalizar. Pai, obrigado, Senhor, pelo culto, pelas vidas, pela Tua palavra, porque o Senhor é um Deus tremendo, porque o Senhor é um Deus que nos ama, que nos guarda. Minha oração é que realmente tudo isso se realize e se cumpra, Pai. Que a bênção do Senhor, que a graça do Senhor esteja em cada lar, sobre a nossa descendência, sobre os filhos dos nossos filhos, que possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Pai. Nos esconda, Pai, nos esconda debaixo das Tuas mãos. Queremos estar escondidos, ó Pai, escondidos debaixo da Tua proteção. Que a Tua bênção esteja sobre nós. Abençoa cada família, cada casa, aonde essa palavra chegar, Pai, que a Tua bênção chegue junto, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e toda a autoridade do Espírito Santo esteja com você, com a sua casa, com a sua família, hoje e por todo sempre. Amém. Amém? Dê mais um forte aplauso ao Senhor. Deus abençoe. Ótima semana. Vá em paz em nome de Jesus.